Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre a formação vegetal da caatinga, atendendo aí aos planos de estudos tutorados para o primeiro ano do ensino médio, Geografia, professora Magna Lacerda. A primeira coisa que vamos fazer é uma observação aí pelos domínios morfoclimáticos brasileiros que nós já conhecemos, apenas para relembrar. Então, nós temos domínio amazônico, o domínio dos cerrados, o domínio da caatinga, o domínio dos mares, de morros, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias. E entre cada um dos domínios, nós temos aí as áreas de transição. Só relembrando mesmo. Agora, falando um pouquinho mais a fundo sobre a caatinga, a primeira característica que nós vamos apresentar é o tipo climático dessa região. Um espaço de domínio do clima semiárido. Qual seria uma característica do clima semiárido? A característica já vem logo na frente, olha. O clima semiárido é caracterizado por uma irregularidade sazonal das chuvas. Então, veja, as chuvas na região são irregulares, escassas durante longo período do ano. E, obviamente, a formação vegetal é a caatinga, né? Essa região, a caatinga, ou o sertão nordestino, né? Nordeste do Brasil, uma área fisiográfica, né? Que nós chamamos de sertão nordestino, e temos aí uma imagem representativa dessa área do Nordeste. O clima semiárido, ele está caracterizado, como nós já colocamos, pela escassez de chuvas. Então, veja, um período longo de seca na região pode durar até cerca de 7 meses. Muito tempo sem uma gota d'água. Então, nós temos um índice de chuvas, ou seja, o total pluviométrico anual, variando entre 400 e 800 milímetros, que é um índice de chuva baixo. Mas a temperatura na região são temperaturas anuais bem elevadas, né? Relativamente constante, entre 25 e 29 graus Celsius. Então, uma pergunta pode estar acontecendo. Professora, por que da ocorrência do clima semiárido no Nordeste? Por que no sertão do Nordeste não chove? Qual é o problema da seca na região? Olha, nós não temos uma única resposta. E, obviamente, a explicação para isso é bastante complexa. Mas nós vamos utilizar aqui, né, de primeira mão, duas massas de ar para nos ajudar nessa interpretação. Uma massa de ar é a massa equatorial continental, que corre pelas depressões interplanáuticas nordestinas, e a massa de ar tropical atlântica, que no inverno, né, influencia condições meteorológicas da zona da mata, enquanto os ventos chegam com pouca umidade no sertão. Então, vamos entender essa situação. Para entendermos essa situação, nós precisamos conhecer as sub-regiões do Nordeste. Então, nós temos aqui a sub-região do meio-norte, que é vizinha aqui do complexo ou do domínio amazônico. Nós temos aqui no litoral a zona da mata, de Roxinho, o Agreste, e a região que é objeto aqui do nosso estudo é exatamente essa aqui, a número 2, que está de rosa, é o sertão nordestino. É dessa região que nós estamos falando. Então, nós vamos observar a atuação das massas de ar nessa região. Nós temos aqui, bem ao norte do Brasil, a linha do Equador. Isso significa que nós estamos falando de uma região localizada na área mais quente do planeta. E nós temos a atuação de uma massa de ar, que é essa representada pela seta laranja, que é a massa equatorial continental. E a massa de ar representada pela seta vermelha, que é a equatorial atlântica. Então, nós temos duas situações para serem analisadas. Primeiro, as massas de ar aí em questão, equatorial continental e atlântica, as duas são formadas em áreas quentes. No entanto, elas dispersam um ar quente. Uma questão importante é que as massas de ar, elas carregam as características da região onde elas têm origem. Então, se elas têm origem próximas aí ao Equador, esse ar vai ser quente. E da mesma forma, esse ar vai ser úmido. Por quê?
Primeiro que a equatorial atlântica, ela tem origem no mar, então ela será uma massa de ar úmido. E a massa de ar equatorial continental, ela tem origem no continente, porém, a área do continente onde ela tem origem é o domínio amazônico, quando é uma região que tem um volume de água muito grande. No entanto, essa massa de ar, apesar de vir do continente, é um ar também úmido. E aí você pode estar perguntando, por que nós temos a influência de duas massas de ar, quentes e úmidos, e na região Nordeste, no sertão do Nordeste, não chove? Além disso, nós temos essa massa de ar roxinha, representada pela seta roxa, e a verde. A seta roxa é a polar atlântica, uma massa de ar que tem origem no extremo sul do continente, na região polar, é um ar frio, obviamente, que encontra com a massa de ar tropical atlântica, que é um ar quente, tropical, quente e úmido. O que acontece? O encontro dessas massas de ar vai causar chuva, ar quente com ar frio, então nós temos chuvas. E por que essas chuvas não chegam aqui no sertão do Nordeste? Então, são questões importantes a serem analisadas. E nós vamos começar agora. Observem que nós temos aqui 4 influências importantes para a escassez de chuvas no sertão. Número 1, que é uma influência oceânica. Número 2, que é uma influência do relevo da região, que nós vamos conversar. Número 3, que é a influência dessa massa de ar que nós acabamos de falar, a polar atlântica. E a número 4, que é uma influência relacionada à pressão atmosférica. Então, vamos conversar sobre cada uma dessas influências sobre o clima do sertão nordestino. A primeira delas, fatores oceânicos. Veja que, mesmo sob o Equador, a temperatura do mar nos litorais potiguar e cearense, potiguar é Rio Grande do Norte, e cearense, é mais baixa em relação às áreas adjacentes, em relação às áreas à sua volta. Então, nessa região aqui, o mar ele tem uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais amena. Se ele tem uma temperatura mais baixa, obviamente, a evaporação também vai ser baixa. Porque quando a água está bem aquecida, o ar, então, ele fica mais leve, ele sobe, forma nuvem e depois chove. Mas se eu tenho baixa temperatura, ou uma temperatura mais baixa, eu vou ter também baixa evaporação. E com isso, há menos umidade presente. Com menos umidade presente, o ar que se forma aqui nessa região não consegue levar chuva ao sertão do Nordeste. Vamos para a segunda questão. Bem aqui nessa região, onde nós estamos aqui apontando, nós temos o número 2, nós temos um planalto chamado Planalto da Borborema, ou Serra da Borborema. Esse planalto atravessa vários estados e impede a passagem das correntes atmosféricas úmidas que partem do oceano para o interior. Observe o que acontece nesse planalto. Eu tenho aqui o Oceano Atlântico. Então, o ar que se forma aqui, ele é úmido, ele poderia levar chuva para o sertão. Então, ele vem, entra aqui no continente, atravessa a planície costeira, enquanto isso ele está perdendo umidade, está chovendo aqui na planície costeira, na zona da mata, né? E ele vem caminhando, entra para o Agreste e, de repente, ele encontra o Planalto da Borborema, ele então tem que subir, né? Ele tem que subir e, com isso, o ar vai perdendo a umidade nesse trajeto. Quando esse ar chega do outro lado, que ele ganha o sertão do Nordeste, ele já perdeu umidade. Então, nesse caso, eu estou falando da influência do relevo para o clima do sertão nordestino. A terceira influência são as frentes polares. É o que eu falei para vocês, do encontro de ar diferentes, como aqui nessa imagem. A polar atlântica, a massa de ar polar atlântica, que é um ar frio, né, que tem origem nas regiões polares, encontra uma massa tropical atlântica, então tem encontro de ar frio e ar quente. Isso ocasiona chuva. Porém, quando esse ar sobe ou entra aqui, né, pelo Brasil para ganhar o interior,
além de encontrar aqui o relevo, né, uma região de planalto, nessa região, esse ar também já perdeu a sua velocidade, ele não consegue levar, então, chuvas ao sertão. E, por último, nós temos os fatores atmosféricos, identificados aqui na questão no item número 4. Esses fatores atmosféricos é o seguinte: o Nordeste é uma área de alta pressão, com correntes de ar que transferem o calor para latitudes maiores. O que isso significa, queridos? Na latitude equatorial, ou seja, na linha do Equador, que é exatamente essa região que a gente está conversando aí, nas proximidades da linha do Equador, nós temos latitudes baixas, 0 grau, né? 0, 1, 2, 3, 10 graus, latitudes baixas. A região nordeste do Brasil é uma área que ela é dispersora de vento, ou seja, o vento se forma ali e ele é levado para outras áreas, se distanciando da região próxima aí do Equador, ou seja, ele é levado para latitudes maiores. E com isso, se o vento é levado para latitudes maiores, o calor também é transferido para essas outras áreas. E o calor sendo transferido, a evaporação também, e aí as chuvas também. Então, o que acontece é que fatores oceânicos, a influência do relevo, as frentes polares, os fatores atmosféricos são respostas possíveis à ocorrência do clima semiárido no sertão do Nordeste. E aí a gente continua. Nós sabemos que o clima, ele determina também a paisagem. Então, nós vamos ter aí a presença de vegetais de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, vegetação rasteira, que apresenta mecanismos morfológicos e fisiológicos adaptativos às condições de seca prolongada, né, como folhas pequenas, espinhos. Esses são mecanismos de sobrevivência numa área seca como o sertão do Nordeste. E entre as espécies típicas da região, ou da caatinga, nós vamos citar, por exemplo, a macambira, a jurema, nós temos aqui a jurema branca e a jurema preta, o umbuzeiro, com o fruto do umbuzeiro muito comum e importante na alimentação da região, e as cactáceas, como o facheiro, o mandacaru e o xique-xique. Muito bem. Agora, vamos observar o seguinte, que a seca prolongada, ela vai mudar a fisionomia da caatinga. Então, nós vamos ter situação como essa aqui, olha. Na seca prolongada, eu tenho uma caatinga acinzentada. Agora, quando a chuva vem, aí eu tenho exatamente isso aqui, olha. A possibilidade do reverdecer da cobertura vegetal. E aí eu tenho a recuperação, né, da cobertura vegetal da caatinga. Então, fisionomias diferentes dependendo da presença ou não das chuvas. Sabemos, então, que sobre o clima na região nós temos algumas peculiaridades a serem consideradas. Veja, por causa do clima, que influencia a vegetação, ele influencia também a hidrografia da região. Então, nós vamos ter a presença, ou pelo menos a rede hidrográfica está caracterizada pelo predomínio de rios intermitentes e efêmeros. O que seria um rio intermitente? É o contrário de um rio perene ou permanente. Um rio perene, ele nunca seca, não importa época de seca ou de chuva, ele nunca seca. Mas a maioria dos rios dessa região, eles são intermitentes, eles secam durante o período da seca prolongada. E aí, durante essa seca, o lençol freático, por exemplo, que se aprofunda, deixa de alimentar esses rios e o seu leito passa a ser utilizado, por exemplo, como vicinais, ou seja, como estradas, né, passagens ou áreas de cultivo temporários. Outras vezes, a pequena quantidade de água que se acumula no solo, né, essa água, então, através das escavações do leito, ela possibilita a obtenção, ela abastece algumas famílias, né? Ela é utilizada de maneira doméstica e para pequenos cultivos de vazante. Então, nós vamos observar, são duas imagens, a mesma paisagem.
porém eu tenho aqui uma área, num período de chuva em que o rio está, né, tranquilo, mas esse rio desapareceu na época da seca. Vamos entender por que o lençol freático não consegue alimentar os rios na época da seca. Primeira coisa, eu sei que a precipitação ou as chuvas que caem na região, elas alcançam, por exemplo, as rochas permeáveis. E aí essas rochas permeáveis são aquelas que permitem a absorção da água. Então essa água entra aqui pelo solo, pelas rochas, e alimentam o lençol freático. Por quê? Por que essa água fica acumulada aqui? Porque ela alcança também uma rocha impermeável, que não permite a absorção da água. Então, forma-se aqui grandes lençóis de água. Esses lençóis de água, eles diminuem o seu volume na época da seca e não conseguem alimentar, então, os rios da região. E aí nós temos um corte no terreno para verificação de como acontece essas águas subterrâneas tão importantes para a região. Como seria, então, viver no sertão? Olha, nós nem fazemos ideia. Por quê? Nós estamos acostumados, por exemplo, a lavar as mãos ou lavar um copo com praticamente 1 litro de água. Agora, o sertanejo do sertão, né, o cara que mora no sertão, a pessoa que vive exatamente essa situação, essa sim, que tem que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para buscar água, né, equilibrando assim, ó, na cabeça, puxando uma criança numa distância tão grande. Olha a dificuldade, percebe-se que não tem uma torneira de onde a água sai, você só vira a torneira e já tem água disponível. Não tem, não existe isso. Então, em áreas do sertão, a vida é bastante dura pela falta de água. Mas, falando em água, nós precisamos considerar, né, a importância do Velho Chico. No domínio da Caatinga, o rio São Francisco, ele mantém a sua perenidade, ou seja, é um rio perene, nunca seca. Mas vamos entender por que esse rio nunca seca? Porque, na realidade, o rio São Francisco, ele tem a sua nascente aqui no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra. Então, em virtude das chuvas ocorrentes em suas cabeceiras, né, concorre, então, para manter o volume de água mesmo na seca prolongada. E este rio São Francisco, ele é tão importante para a região, ele oferece a vida na região. Mas nós vamos citar aqui, só voltando aqui um pouquinho, na nascente do rio, aqui em Minas Gerais, Serra da Canastra, o caminho que esse rio faz, cerca de 2.700 quilômetros, atravessa aqui todo o Nordeste e deságua no Oceano Atlântico. A nascente do rio em Minas Gerais e o rio já no estado do Nordeste. O rio oferece para essa região a possibilidade de produção de energia através das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, a usina hidrelétrica de Sobradinho, de Itaparica e a usina hidrelétrica de Xingó. Então, além de tudo isso, o rio também é que dá a possibilidade à produção econômica na região, que é característico, o predomínio, né, da economia dessa região, a atividade que predomina é a agricultura temporária. Então, nós temos aí a mandioca, o milho, a palma, o feijão, como agriculturas temporárias importantes na região. E também as lavouras anuais e a agropecuária extensiva. Essa agropecuária extensiva, geralmente ela é praticada na caatinga arbustiva, onde destacam-se os caprinos e os ovinos. Por quê? Porque esses animais, esse tipo de rebanho, é formado por animais que suportam as peculiaridades da semiaridez climática. São animais que suportam a seca na região. Então, nós temos aí a agricultura temporária, né, como nós já colocamos, aqui a mandioca, o milho, o feijão e a palma. Temos também as cabras e ovelhas, né, a criação do sertão. Em algumas áreas de maior umidade na região, em algumas áreas nós temos também a produção agrícola que permite a comercialização de produtos em feiras livres nos locais urbanos. Então, se eu tenho como produzir
Então, as vendas, nessas feiras, elas são fomentadas. E aí, através da implantação de rodovias, de estradas, nós temos o estabelecimento dessas feiras como atividade importante e o surgimento de algumas cidades, uma hierarquia urbana com cidades de expressão regional, como, por exemplo, Feira de Santana, a Princesinha do Sertão, o Recanto Nordestino, que é a cidade de Caruaru, em Pernambuco, e Garanhuns, também no estado de Pernambuco. Alguns problemas sociais importantes nós vamos observar aqui nessa região, que é a questão do desemprego, que origina, por exemplo, um êxodo de nordestinos para outros núcleos urbanos, outras regiões do país. Mas além de nordestinos que saem como mão de obra barata para servir em outras regiões do país, nós temos também a chamada migração de transumância. Essa migração de transumância, ela acontece da seguinte maneira. É um movimento periódico, ou seja, ele é feito na época da seca. Então, é reversível, né? Ele é causado por fatores climáticos. Então, veja, as pessoas elas saem aqui do sertão do Nordeste e elas vão em direção ao litoral. Porque no litoral, como eu já falei para vocês, né, a Zona da Mata, o Agreste, aí no litoral nós temos chuvas mais regulares, né? Então, nós temos também a possibilidade de plantios nessa região, como, por exemplo, as grandes lavouras de cana-de-açúcar. Então, na seca dura do sertão, os sertanejos saem daqui, vão para o litoral, mas depois eles retomam, eles voltam para o sertão. Então, esse tipo de migração nós chamamos de transumância. E aí uma imagem, né, dos sertanejos em busca de condições, melhores condições, ou em busca de sobrevivência na época da seca. E eu termino o nosso vídeo, a nossa aula, com essa imagem, essa pintura fantástica sobre o sertão do Nordeste, o nosso sertão. Muito obrigada pela presença de vocês.